dia. Mais uma pregação. Em nome de Jesus. O Espírito está mandando pregar contra os falsos mestres, falsos profetas, que hoje em dia existem milhares por aí. E vendo a pregação de alguns no YouTube, descobri mais um falso profeta. O nome dele, Marcos Gomes, do Ministério Apostolado, Graça e Apostolado. Marcos Gomes. Fora, sem ser esse, também tem um outro, tal de Dozane. Mais dois falsos profetas. Então eu estou aqui para desmascarar esses falsos profetas do inferno. Você que está me ouvindo é Marcos Gomes, né? E você que está ouvindo Dozane. Vocês dois são filhos de Satanás, filhos do inferno. São dois que o diabo está usando para desviar os cristãos verdadeiros da graça. Estão pregando, o que eles estão pregando? Estão pregando, esse Marcos Gomes está falando que não precisa mais de batismo, que Jesus já foi à cruz, venceu o diabo e ninguém mais precisa ser batizado porque a salvação é pela graça. Mentiroso. Todos têm que ser batizados. Jesus deu o exemplo, os apóstolos deram o exemplo, os discípulos deram o exemplo, nós os cristãos damos o exemplo. Então vocês são filhos do inferno. E outra coisa mais, eles falam que não existe o diabo. O diabo já foi exterminado. Ele leu lá, Hebreus lá, como os filhos participam da carne e sangue, também ele participou da mesma coisa, para que pela morte aniquilasse que tinha o império da morte, isso é o diabo. Querido, Jesus veio para vencer o império da morte, o diabo. Não veio para, como é que se fala? Exterminar ele. Porque ele fala assim, fala que o diabo está em todas as igrejas, as pessoas estão expulsando o diabo ali, diabo ali, diabo ali. Aí está falando que o diabo não é onisciente. É claro que o diabo não é onipotente, não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Mas quem o diabo envia? Os seus anjos, que caiu aqui na terra, os demônios, a cada igreja. Então ele só fala besteira. O diabo existe. Se o texto está bem claro lá em Efésios. O diabo anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Apocalipse 12 fala também que o diabo caiu aqui no mundo com os seus anjos. Como é que não existe diabo? Se no milênio ele vai ser amarrado por 1000 anos. Como é que não existe o diabo? Aí ele fala que a obra foi consumada na cruz. É mentira, querido. Consumado que significa que Jesus consumou a obra que o Pai deu para fazer para ele. Tá, querido? E o diabo vai ser consumado o quê? Na consumação dos séculos. Você está confundindo, tá, querido? Consumado é a obra que Jesus veio consumar. Consumação dos séculos é quando Jesus tirar a igreja da terra. Aí, quando acabar o mundo, quando o diabo for julgado. Aí é a consumação dos séculos. Que confunda as bolas, não. Abre entendimento. Os dois. Se arrependa. Vocês dois, se não se arrependerem a tempo, vão para o lago de fogo. Vão arder no lago de fogo com o diabo e seus anjos. Tá cheio, querido. Se você não conheceu o Evangelho, a revelação dada pelo Espírito Santo através de Jesus e dos apóstolos, você nunca vai ser enganado por esses falsos profetas. Como é que não existe diabo? Vamos lá, primeiro texto, vou te mostrar que o diabo existe. Filho do inferno. Vai no livro de Efésios. Vamos lá. A salvação é pela graça. Vamos lá. Efésios 2, versículo 1. E a salvação é pela graça do Senhor Jesus. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, e em que, noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe das potestades do ar? É o diabo, querido, príncipe desse mundo. E o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem é o espírito? Os demônios, o diabo e seus espíritos. Em quais também, em outros tempos andastes, segundo a vontade da carne, a vontade dos pensamentos eram por natureza filhos da lei, como os outros também. Ai, Jesus.
Que é o primeiro texto aqui, ó. Quando a gente está no mundo, a gente anda segundo o curso desse mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é o príncipe? O príncipe das potestades do ar? Satanás é o príncipe. Jesus diz, agora é o juízo desse mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Está tudo escrito no Evangelho. Vamos lá. João 16. João 16. O mundo jaz no maligno, querido. Como é que o diabo não existe? Claro que o diabo não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele envia quem? Os seus anjos caídos, os seus demônios. Jesus disse, João 16, 11. Ele disse, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Do pecado, porque não crê em mim. Se dosando e fala que não existe mais pecado. Do pecado, porque não creem em mim. Você não crê em Jesus. Então o Espírito Santo não conseguiu te convencer. Então você não crê em Jesus. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Tá vendo? Jesus vai para o Pai e não me vereis mais. E do juízo. Por que juízo? Porque já o príncipe deste mundo está julgado. O que é julgado, querido? Ele sabe que vai para o inferno. O Satanás sabe que vai para o inferno, que vai ser vencido lá, no inferno. Quando Jesus jogar ele no inferno e no lago de fogo, com os seus demônios. E com todos os pecadores que não se arrependeram. Aqui, ó, e do juízo, porque já o príncipe, aqui, ó, o príncipe desse mundo está julgado. Quem é o príncipe? O príncipe, Satanás, a antiga serpente. Vai em Apocalipse 12. Como é que ele não está nesse mundo? Antes, vamos aqui. Primeira carta de João. Primeira carta de João, está cheio de versículos aqui. Como é que o diabo não existe? Primeira carta de João 1:8. Quem comete o pecado é do diabo. E aí? O que você me diz? Quem comete pecado é do diabo. Como é que o diabo não existe? Quem que está fazendo o povo pecar? O diabo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então quem vem para Cristo é desfeita a obra do diabo. Então as pessoas começam a seguir Jesus e saem da mão do príncipe das potestades do ar. Aí o diabo perde mais um. Aqui, ó. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Quais as obras do diabo? As obras da carne dele. Toda pessoa que está na carne é filho do diabo. Vamos ao outro texto. Atos, livro de Atos. Tá cheio de texto. Esse Dosani e esse Marcos Gomes são dois filhos do diabo. Filhos do inferno, das trevas. João 8,44. Vós tende por pai ao diabo, Jesus falou, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Está satisfazendo o desejo de vosso pai, o diabo. Ele foi homicida desde o princípio. O homicida ele que matou. Ele não se firmou na verdade. Tá vendo? Não se firmou, porque ele nunca se firmou. Porque não há verdade nele. Porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Porque ele é mentiroso e pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. Como é que ele não existe? Outro texto. O diabo foi vencido na cruz, querido. Você fica lendo o texto falando do contexto, está fora da salvação. Ó, você vai no livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Ó. Atos 10, 38. Isso aqui, ó. 10, 38. Como é que Jesus, o diabo não existe? Vamos ler aqui 10, 38. Isso aqui é após a ressurreição. 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. O qual andou fazendo o bem. Jesus andou fazendo o bem. E curando todos os oprimidos do diabo. Porque Deus era com ele. Porque ele é oprimido e está com o diabo. Como é que o diabo não existe?
Isso aqui é após a ressurreição, tá? É livro de Atos. Só fala besteira. Filhos do inferno. Os caras não conhecem a Bíblia, não conhecem a palavra, é fácil de enganar. Você engana quem não conhece a palavra. Agora, eu que sou discípulo, você não engana. Não engana o povo de Deus. Tá achando que o cara vem para Jesus e dá uma vez salvo para sempre? E não precisa lutar com o diabo? E o texto que fala que o diabo anda em redor, bramando com leão, buscando aqui para tragar? E aí, o que você me diz desse texto? Não precisa interpretar aqui, é só ler o texto. Vamos lá. 12. Aqui, ó. A caída de Satanás aqui nesse mundo, ó. Apocalipse, capítulo 12. 12:7. Presta atenção. Apocalipse 12:7. E ouve. O que é ouve? Ouve. O que é a palavra ouve? O verbo ouve. Você que gosta de falar que verbo, né? Verbo no presente, no passado e no futuro. Ouve é passado. Apocalipse se lê no presente, no passado e no futuro. Se você está lendo aqui a palavra ouve e ouve, já aconteceu, querido. E onde aconteceu isso aqui? Isso aqui aconteceu na cruz. Quando Jesus jogou o diabo que reinava, subia e descia lá no reino de Deus. O diabo subia lá para nos acusar, para dizer para Deus: quem é o homem para que dele te lembres? Tá? Satanás subia lá e falava: quem é o homem para que dele te lembres? Quem é o homem? O que Satanás, o que ele quer dizer com isso? Ele ficava dia e noite acusando os seres humanos. Ele falava para Deus: quem é o homem para que dele te lembres? E houve batalha no céu. 12:7. Houve batalha no céu. 2 pontos. Quando é que aconteceu isso aqui? Na cruz, que Jesus ia ressuscitar. Quando Jesus ressuscitou, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Quem é o dragão? O dragão é Satanás. Miguel e seus anjos. Quer dizer, houve uma batalha no céu. Uma guerra espiritual. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos. Batalhavam. Já aconteceu na cruz. Tudo isso aqui aconteceu na cruz. E batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram. Não prevaleceram. Aqui, ó. O que é a palavra prevaleceram? Já aconteceu. Não prevaleceram. Batalhavam. Já aconteceu. Houve. Já aconteceu. Houve. Não está haverá. É houve. Batalhavam. Já aconteceu. Não está batalhará no futuro. Batalhavam. No passado já aconteceu. Prevaleceram. Não está prevalecerá no futuro. Está prevaleceram. Já aconteceu. Aqui, ó. Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Aqui, ó. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. Por que nos céus? Porque o diabo subia e descia. Ele reinava. Subia e descia. Querido. Satanás subia e descia. Acusava a raça humana de dia e de noite. Quem é o homem para que dele te lembres? Satanás tinha glória, tinha poder, subia e descia. Ele tinha o império da morte. Mas nem prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado. O que é a palavra precipitado? Precipitado. Já aconteceu. Não está E vai ser precipitado. E vai ser. E foi. O que é a palavra foi, querido? Cadê? E foi. Aqui, ó. E foi. E foi. Foi que a palavra foi. Não está falando que vai haver. Foi precipitado. Já aconteceu. Foi precipitado e já aconteceu. Foi precipitado o grande dragão. A antiga serpente. O que é o grande dragão? É Satanás. É a trindade do mal. A trindade satânica. Ele tem 3 nomes. Grande dragão, antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Chamada o Diabo e Satanás. A trindade satânica. Que engana todo o mundo. Ele engana. Está te enganando, querido. Marcos Gomes. Está ouvindo, querido? Está ouvindo, Marcos Gomes? Ele te engana. O Deus desse século já te cegou. O Deus desse século é Satanás. Ele já te cegou. Você e o Dozani. Os dois. Aqui, ó. Engana. Está enganando muitos.
O papel do diabo é enganar, ó. Satanás engana todo o mundo. Ele foi precipitado do grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana. A trindade satânica foi jogada para a terra. Engana todo o mundo. Não está enganará a palavra. Não está enganou. A palavra engana é hoje, singular, é hoje. Engana. Hoje em dia ele engana. Nas seitas, nas religiões, nas filosofias, ele engana, ele faz sinais, prodígios e maravilhas. E aí, como é que faz? Se você não conhecer a palavra, já era, querido. Vai ser mais um falso profeta para te enganar. Aqui, ó. Que engana. E foi precipitado a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra. Ele engana. Como é que ele não existe? Engana. Ele engana. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. Foram lançados. Já aconteceu. Foi na cruz. Jesus venceu o império da morte. Aqui, ó. E foi lançado. Você acha que ele foi lançado aonde, querido? Ele está aqui na terra com seus demônios. Enganando todo mundo. Ele foi precipitado na terra. E os seus anjos foram lançados com ele. E ouviu uma voz no céu. Ó, ouviu uma voz no céu. Que dizia, 2 pontos. Agora chegada está a salvação. Porque Jesus ressuscitou. Agora chegada está a salvação. E a força. E o reino do nosso Deus. Reino. Quer dizer que tinha o reino de Satanás. Tinha o reino do mal. Por isso que eu falo para você. No Antigo Testamento tem o reino do mal. Reino das trevas. Reino do diabo. Reino de Satanás. Ele tinha poder e glória. Agora chegada está a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Aqui, ó. Ouvi uma voz no céu que dizia, pega a sua Bíblia e vai acompanhando. Ó. Ouvi uma voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus. Ó, agora que chegou. O reino do nosso Deus. Que significa? O diabo e seus anjos fazem um inferno lá no céu. Está dando para entender aqui? Foi jogado aqui na terra. Com seus anjos, com seus demônios. Vocês acham que eles estão fazendo o que aqui na terra? Brincando? Esconde-esconde? Abra o entendimento, querido. Ele está nas igrejas evangélicas enganando, fazendo sinais, prodígios e maravilhas. E fazendo todo tipo de... Aí é crente pulando na igreja, crente cuspindo, crente imitando animal, crente rodando que nem peão, crente fazendo aviãozinho na igreja, e fala que é o Espírito Santo. Fala que é assopro, aí os crentes ficam caindo no chão. Fala que é cair do Espírito. Isso é tudo obra satânica. Tudo demônio dentro das igrejas. Igrejas evangélicas. Que devia pregar o reino de Deus. Não prega o reino de Deus, é o que acontece. Satanás toma posse da igreja. Abra o entendimento aqui. Onde tem o reino de Deus, onde se prega o evangelho, Satanás nem entra na igreja. Crente orando em língua, fala que é a oração do Espírito Santo. Tem oração de línguas verdadeira. Mas você tem que conhecer a vida da pessoa para saber se é oração de línguas verdadeira. Mas está cheio de crentes mundanos, carnais, estão orando em língua, é tudo demônio. Achando que o diabo também não ora em língua? Aqui? Os demônios não oram em línguas? Porque agora chegada está a salvação, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo. Porque já o acusador, ele acusa. Acusador. Quem é o homem para que dele te lembres? Escrito lá no livro de Salmos, escrito em Hebreus. Porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Está escrito aqui ou não? É eu que estou falando. O que ela acusava? Qual é a acusação dele? Qual é o homem? Quem é o homem para que dele te lembres? Ou para que o visites? Satanás acusava de dia e de noite e falava isso diante de Deus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Eles quem? Na batalha, os anjos, e pela palavra do seu testemunho, e não amar a sua vida até a morte, pelo que alegrai-vos, ó céus. Aqui, ó, teve alegria no céu. Pelo que alegrai-vos, ó céus. Teve alegria no céu. Está vendo? Pelo que alegrai-vos, ó céus. E vós que neles habitais. Quem que habita no céu, querido? Quem que habita no céu? Deus e os anjos do bem e Deus. Ai dos que habitam. Ó, aqui ele falou, ai. O que significa a palavra ai, querido? O que é ai?
Ai, tá te enganando, querido. Ó. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira. Ó, porque o diabo desceu a vós, o diabo desceu a vós e tem grande ira. Grande ira. O diabo tem grande ira. O que você acha que ele está fazendo nesse mundo? Sabendo que já tem pouco tempo, tá vendo? Ele tem pouco tempo, ele tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Como é que ele não existe, querido? Ele está aqui nesse mundo, ele sabe que tem pouco tempo, ele vai ser, Jesus vai jogar ele no lago de fogo no dia do juízo. Vai ser jogado ele e os seus anjos e toda a raça humana que vai para o inferno. Glória a Jesus. Vamos lá, outro texto. Como é que o diabo não existe? Os caras não conhecem a palavra, não estudam o evangelho e quer pregar mentira. Eles enganam os desavisados que não conhecem a palavra. Agora quem tem o Espírito Santo não engana não, querido. Usa texto fora do contexto, muda a palavra, vai lá no profeta Isaías, mentindo, falando que o diabo ele virou cinza. É claro que ele virou cinza, querido. Só que ele vira cinza debaixo dos pés daqueles que seguem Jesus. Não tem mais poder sobre os que seguem Jesus Cristo. Estão debaixo dos pés dos verdadeiros cristãos, mas os que andam em espírito e não andam na carne. Mas o diabo, todo dia ele vem tentar. O diabo não tentava Jesus o tempo todo? E ele voltava? Você acha que ele faz o que com os cristãos? É tentação o tempo todo aqui. Mas não é ele que vem, ele manda os demônios. Ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. O diabo manda os seus servos, os anjos caídos, os demônios. O cara fala meias verdades. Engana o povo de Deus. Vamos lá. 1 João, Efésios. Livro de Efésios. Vamos em Efésios. Éfeso. Igreja de Éfeso. Paulo escreveu isso aqui para essa carta em Efésios, para nos alertar contra ele. Efésios. Nos demais, irmãos meus. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, a armadura de Deus. Para que você tem que se armar? Por que o cristão tem que ter armadura? Para vencer as setas de Satanás. Ele joga seta, ele joga pensamentos. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Como é que ele foi vencido, querido? A armadura de Deus. E você tem que ter a armadura de Deus. Para que serve? A armadura de Deus para lutar contra quem? Você tem que lutar contra quem, querido? A armadura de Deus é para quê? A armadura de Deus serve para quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Aqui, ó. Contra as astutas ciladas do diabo. Como é que ele foi vencido? O cristão tem que vencer o diabo também, querido. Contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, os poderes estabelecidos das trevas. Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas, príncipes. É um reino do mal, querido. Príncipes, é plural, príncipes. Desse século, e as hostes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Qual que é os lugares celestiais? Onde que é os lugares celestiais? A igreja, querido, na igreja. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados. São todos os poderes estabelecidos das trevas. O cristão tem que lutar. Mas o cristão vence. Por que o cristão vence? Porque o cristão tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é maior. Deus é maior do que o diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Significa que você tem que ter sabedoria e conhecimento para vencer Satanás. O que falava lá no livro de Ezequiel? Não, livro de Daniel. Eu acho que é Ezequiel. Eis que mais sábio és que Daniel.
Satanás é mais sábio do que Daniel. E Daniel é um dos nomes mais santos no Antigo Testamento. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados plural, muitos principados, poderes estabelecidos, contra as potestades, principados, tudo no plural, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais, ainda tem hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estar, pois, firmes, tendo cingido os vossos ombros com a verdade, vestido a couraça da justiça, e calçados os pés. Como é que você calça o pé, querido? Na preparação do evangelho da paz, porque lá no passado foi tirado a sandália de Moisés, foi tirado o entendimento do homem, e você tem que calçar aqui os pés, na preparação do evangelho da paz, tem que calçar o entendimento, conhecer o evangelho, para que esses falsos profetas não te enganem. A pessoa que não tem o conhecimento do evangelho facilmente é enganada por esses falsos profetas. Então quando você lê aqui, você tem que ficar esperto, querido. Está cheio de falsos profetas. Jesus avisou que existiriam os falsos profetas. E agora, como é que você fala que não existe diabo? Nós temos que lutar contra ele. Nós temos que ter a armadura de Deus. 1 livro de Coríntios. Muito falso profeta. Nossa, não é fácil. O que mais tem hoje em dia falso profeta? É difícil encontrar um cristão verdadeiro e um que está pregando o evangelho. É raro hoje em dia. Jesus falou que seria raro ver os verdadeiros cristãos. Pelo contrário, hoje só tem falsos apóstolos. Não tem ninguém pregando Jesus, querido. É de raro pegar os verdadeiros cristãos, ó. Os falsos apóstolos. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala na igreja de Corinto. Ó, tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Tomara que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus. Paulo está zeloso. Tem que ter zelo, tem que ter cuidado, atenção. Tem que construir a sua casa sobre a rocha e não na areia. Esses falsos mestres constroem sobre a areia a sua casa. Porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. Está vendo? Paulo está zeloso, com o zelo de Deus, porque ele tem preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, Cristo. E aí, para apresentar a igreja como uma virgem pura para Jesus, você tem que lutar contra quem, querido? Como é que o diabo não existe? O diabo está vencido? O diabo está vencido na vida daquele que anda em Jesus, anda em vigilância. Por isso que ele falou que tem que vigiar. Você tem que vigiar contra quem? Ele mandou vigiar e orar. Se o diabo está vencido e o diabo não existe mais, para que você vai vigiar e orar? E aí, responda. Só fala besteira, querido. Falso profeta. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque eu vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, querido. Ele sabe que esse povo de Deus não estuda a Bíblia, não estuda a palavra, não se santifica, não se purifica, não se consagra, templo santo, morada de Deus em espírito, não jejua, não ora, não busca o entendimento, não busca o conhecimento, não busca o poder de Deus. As escrituras, o evangelho, é facilmente enganado essas pessoas, porque essas pessoas não conhecem a palavra. Mas temos como assim, a serpente enganou Eva com a sua astúcia. Como é que o diabo lá enganou a Eva? Foi assim que Deus disse? Uma só palavra, já colocou dúvida na Eva, na igreja. A Eva representa a igreja de Jesus. Assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, corrompidos por esses falsos profetas. Isso é a parte da simplicidade que há em Cristo. Cristo é simplicidade, querido. Quem ama Jesus, Jesus é simplicidade. Porque se alguém for pregar os outros Jesus, tá vendo? Está pregando outro Jesus, querido. Né, Marcos Gomes? É Marcos Gomes, né? Ministério Apostolado de Graça lá de Santo André. Dozani, outro falso profeta. Está pregando outro Jesus, que nós não temos pregado. Ou recebeis outro Espírito. Você não tem Espírito Santo, nenhum dos dois. Vocês têm outro Espírito. O Espírito Santo não prega contra o Evangelho. Que não recebesse. Ou outro Evangelho, que não abraçasse. Com razão sofrereis. Então todo esse povo aí vai sofrer.
Você vai sofrer e os que seguem ele. Se não se arrependerem, não conheceu o caminho verdadeiro. O caminho verdadeiro é o Evangelho, é o Novo Testamento. Você só descobre a justiça de Deus no Novo Testamento. Vai lá no versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Ele se transfigura. Você pensa que o homem de Deus não é. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, olha, outro texto, Satanás se transfigura em anjo de luz. Como é que ele não existe? O Paulo falou aqui, ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Anjo de luz, mas a se transfigura em anjo, querido. Você acha que o Espírito de Deus está em você? É Satanás, é o espírito do erro. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, os fins dos quais será conforme as suas obras. Você vai ver a sua obra lá no reino dos céus. O que Jesus vai falar para você? Jesus vai falar isso aqui, ó. Mateus 7, vai em Mateus 7. Os falsos profetas. Jesus falou que ia ter muitos falsos profetas. É muitos, querido. Muitos falsos profetas. Milhares de falsos profetas. Está cheio, querido, de falsos profetas. Está cheio de doutrina herética. O mundo está cheio, querido. É raro você encontrar uma igreja de Jesus hoje. Uma igreja de Jesus é raro de você encontrar. Os falsos profetas. Acautelai-vos, vírgula, Jesus falou. Acautelai-vos. Você tem que ter cautela, querido. Não vai acreditar em tudo que o pregador prega. Analise, estude, busque pela sabedoria do Espírito Santo. O Espírito Santo está pregando a verdade? Me mostra. O falso profeta está falando mentira e você que já tem o Espírito Santo conhece a palavra, o Espírito Santo já testifica na hora. Falando, que história é essa que o diabo foi vencido na cruz? Está consumado. Quando você conhece a palavra, a consumação do século vai vir quando Cristo tirar a igreja da terra, quando esse mundo for destruído, e quando estiver lá no reino dos céus, todos forem julgados, o diabo e Satanás for jogado no inferno, aí está consumado tudo. Haverá novo céu e nova terra, esse mundo vai ser destruído. Isso é consumação dos séculos. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, quem vem até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Está vendo? Falsos profetas. Jesus falou, porém, que vem até vós vestido como ovelhas. Você pensa que o cara é de Deus, querido, mas não é. Ele vem vestido como ovelha. Ele vem vestido. É muito fácil encontrar um falso profeta quando ele vai contra a pregação do Evangelho. A história é essa aqui, o diabo não existe. A palavra está falando que o diabo existe. Já li vários textos aqui, ó. Então, falso profeta. Outro texto, ó. Por seus frutos conhecereis, porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Tá vendo aqui, ó? Toda árvore boa produz bons frutos. Bons frutos. Qual que é um dos primeiros bons frutos? Arrependimento. Você se arrepende dos pecados. Aí ele fala que não precisa se arrepender. E aí, que história é essa? Ele falou que Jesus já morreu na cruz e já levou os pecados e todo mundo está salvo. Mentira, querido. Tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que se batizar. Tem que nascer uma nova criatura. Você já vê os frutos do caráter lá dele. Mentiroso. É mentiroso. Os dois. Espírito de falso profeta é espírito da mentira, querido. Espírito da mentira. Vamos ver o batismo que Jesus falou. Ai. É muita mentira. Vamos ver. Quando Jesus se batizou, olha o que ele disse. Jesus chegou perto de João Batista e Jesus falou: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Vendo? Jesus foi batizado. O Filho de Deus foi batizado. E quem é você que fala que não tem que ser batizado? Vamos pegar outro aqui que foi batizado. Os apóstolos, todos eles foram batizados. Vamos pegar o batismo no livro de Atos. Vamos pegar todos os batismos. Vamos ver que ele está falando que não precisa batizado? Vamos ver lá. Vamos ler o que a palavra fala. Tem que crer na palavra, né? Vou mostrar a palavra. Ver se precisa de batismo. Glória a Jesus. Primeiro a gente vai ver o batismo
eunuco etíope. O Filipe e o eunuco etíope. Né? Ai, ai. Aí o que aconteceu? A história mostra aqui que o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Ó. É Atos capítulo 8, versículo 26. Filipe e o eunuco etíope. O que é o eunuco? O eunuco etíope ele era da Etiópia, era de outro país. Aí ele estava lendo o profeta Isaías. Aí o anjo do Senhor levou o Filipe até lá e falou: vai lá e prega para ele. Ensina o evangelho, que ele não entende as escrituras. Aí ele chegou lá, ó, correu o Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: você entende o que lê? Ele falou para ele. Aí ele falou: como poderia entender se alguém me não ensinar? Tá vendo? Tem gente que lê a escritura e não entende. Mas ele queria aprender, tá vendo? Ele já tem um bom espírito. E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Aí a escritura que estava lendo lá era do profeta Isaías, ó. Foi levado a uma ovelha ao matadouro, estava falando de Jesus. Aí o eunuco perguntou para Filipe: rogo-te, de quem diz isso, profeta? O profeta está falando de você ou de alguma outra pessoa? Aí Filipe abriu na boca, começando nessa escritura, começando na escritura lá de Isaías, ele anunciou Jesus. Tá? E indo eles pelo caminho, chegando ao pé da água, com certeza ele pregou o evangelho, falou que ele tinha que se arrepender dos pecados, tinha que ser batizado e tinha que receber o Espírito Santo, que é o dom do Espírito Santo. Ó, e indo eles caminhando, chegando ao pé de alguma água, e disse-lhe o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado. Tá vendo? Batismo é prontidão. Prontidão. Você já crê você crê em Jesus, você crê no Filho de Deus, que impede que eu seja batizado. Ó, aí Filipe falou para ele: é lícito se crês de todo o coração. Então ele já cria de todo o coração. Tem que ser de todo o coração. Você tem que crer que Jesus é o Filho de Deus, Filho enviado por Deus. Aí você crê que Jesus é o Filho de Deus? Aí ele falou, respondendo ele: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceu ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Como é que você fala que não precisa de batismo, querido? Atos capítulo 8, após a ressurreição de Jesus. Falso profeta do inferno, querido. Outro batismo, o batismo do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, querido. Batismo de Paulo, tá? Aí Paulo tinha caído do cavalo, ficou cego, ficou 3 dias, ficou em casa orando e jejuando, ficou cego. Aí Deus apareceu para Ananias, falou: vai lá, bota a mão no Paulo, ele vai restaurar a visão. E ele fala para ele que ele tem que ser batizado. Ó, eu já fiz a pregação do ladrão da cruz. O ladrão da cruz foi batizado. Ninguém vai entrar no reino de Deus sem batismo. Veja lá minha pregação lá, o batismo do ladrão da cruz. Ó, e Ananias foi, ó, eu lhe mostrarei quanto deve, ó. Aí ele está falando com Deus aqui. Ananias tem um discurso, ó. Respondendo Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Atos 9, 13. E eis aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor. Aí o Senhor Jesus falou para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Escolhido, querido. Paulo era um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Com você que está ouvindo a pregação, que você que é falso profeta, você não é vaso de honra, você é vaso de desonra. Você vem para pregar contra o evangelho, vocês dois. Ó, eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, e entrou na casa, e impondo as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver, e sejas cheios do Espírito Santo. Aí o Ananias colocou a mão no Paulo, o Paulo voltou a enxergar, e ele foi cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Aqui, ó. Levantando-se, o apóstolo Paulo foi batizado. Como é que você fala que tem que ser batizado? Jesus se batizou, deu um exemplo. Aí tem gente que fala que o João Batista foi batizado dentro da barriga, querido, da Isabel, que foi batizado, porque quando Maria apareceu para lá, o menino saltou no ventre. O que significa? O que tem dentro do ventre? Água, querido. Água, ele
mexeu dentro do vento e foi batizado dentro da água. Que história é essa que não precisa de batismo? Todos precisam de batismo. Se o Salvador precisou se batizar, o Salvador deu um exemplo. Porque deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então, todos batizaram. Jesus se batizou, o eunuco se batizou, já mostrei aqui. O apóstolo Paulo se batizou. Aí o apóstolo Pedro foi lá falar com Cornélio, e toda a família dele se batizou. Vamos ler o texto. Atos 10, 44. Aqui, ó. Aí você pode ler do 44 até o 48. Vou ler aqui, ó. Vai vendo, vai acompanhando aí. Atos 10, 44 a 48. E dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Está vendo? Quer dizer, o dom, eles receberam o dom antes do batismo. Né? Tem uns que recebem o dom antes do batismo. Tem uns que recebem o Espírito Santo antes do batismo. Então, eu já tinha o dom do Espírito Santo. Eu tenho o dom do Espírito Santo antes do meu batismo. Depois eu fui batizado. Ó, todos quanto tinham vindo com Pedro maravilhados de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Está vendo? Tem muitos que são batizados antes do batismo. Ó, porque ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Ó. Tá vendo? Eles falavam em línguas. Ó. Receberam um dom do Espírito Santo. Ó. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? Tá vendo? Pode recusar a água. Aqui, ó. Pode alguém porventura recusar a água? Olha o que o Pedro falou. Eu estou falando, está escrito, querido. Só estou lendo. Ó. Pode porventura alguém recusar a água? Pode porventura alguém recusar a água? Pode porventura alguém recusar a água para que não sejam batizados? Olha o que Pedro fala. Para que não sejam batizados. Esses que também receberam, como nós, o Espírito Santo, ele mandou que fossem batizados. Pedro mandou, deu uma ordem. Mandou que fossem batizados. É o que estou falando? Está escrito, querido, ó. É Atos 10, 48. O apóstolo Pedro mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Então, rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias para ensinar o caminho do Senhor. Cheio de falso profeta aqui. Se não conhecer a palavra, vai ser enganado facilmente. Atos capítulo 19. Vou mostrar outro batismo. Já mostrei vários. A terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso. Tumulto incitado por Demétrio. Capítulo 19. Aqui, ó. 19. Vou ler desde o princípio. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Apolo estava lá em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, ele chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Está vendo? Lá em Éfeso já tinha alguns discípulos lá, de Jesus. E disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Quer dizer, eles nem sabiam que existia Espírito Santo. Ó, vocês receberam o Espírito Santo? E eles disseram-lhe, ó, o que eles falaram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Está cheio de crente aí que não sabe nem quem é o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Está vendo? Eles eram batizados no batismo de João. Então eles eram batizados. Ó. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Né? E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ó. Então, quer dizer que tinha ali alguns discípulos. Aí o apóstolo Paulo falou para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? Aí eles falaram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? Eles disseram: no batismo de João. Está vendo? Eles já eram batizados no batismo de João. Então não precisava mais de batismo. Mas tinha outros que estavam ouvindo lá. Tinha outros. Mas João disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E os que ouviram foram batizados. Os que ouviram foram batizados em nome de Jesus.
Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. No versículo 5 e no 6. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 varões. 12 varões foram batizados. Ai, Jesus. Como é que fala que não tem que ser batizado? Quantos textos eu estou lendo aqui sobre batismo? Tem que ser batizado, porque foi o Senhor que disse. Vamos lá em João. Se você não crê que Jesus fala, você não crê. Vocês dois não creem em Jesus. Não crê. Vocês ouviram falar dele. Vocês pregam o Evangelho segundo os seus comichões nos ouvidos. Vocês não têm o Espírito Santo. Vocês pregam Jesus na carne. Quer dizer, nem prega Jesus, né? Prega só mentira. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aí o Nicodemos falou: como pode um homem nascer sendo velho? João 3, 4, João 3, 3, João 3, 4 e João 3, 5. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Aí Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água, que água? Do batismo, que não se batizar, que não nascer da água e do Espírito, não entrará no reino de Deus. E aí, você vai tirar o que Jesus falou? Mateus 28. Tô lendo Mateus. Aí você, falso profeta, falou que Jesus falou que estava consumado. Claro, estava consumada a obra que o Pai deu para o Filho fazer. Que ele tinha que cumprir tudo o que estava escrito nas profecias. Aí Jesus cumpriu tudo, por isso que ele disse: está consumado. Não é que Satanás estava consumado. Está consumada a obra que o Pai deu para ele fazer. Aí Jesus aparece aos discípulos. E chegando Jesus falando, Jesus aparece aos discípulos em Mateus 28. Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as. E aí, querido, o que você me diz? Estamos debaixo da graça, é? A graça tem que se batizar, querido. É Jesus que mandou. Após a sua ressurreição, ele veio e falou: batizando-as. Em nome do Pai, em nome de Jesus, em nome do Filho, em nome de Jesus e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E em nome de Jesus. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aqui, ó. Como é que você fala que tem consumação? Está consumado. Está consumada a obra que Jesus veio fazer. Não é consumado que o diabo foi consumado. Consumação vai vir ainda. Semente, querido. Até a consumação dos séculos. Amém. Consumação dos séculos, querido. Quando a igreja for julgada, quando acabar tudo, quando Satanás for jogado no lago de fogo, isso é a consumação dos séculos. Glória a Jesus, louvado o nome de Jesus. Esse cara só prega mentira, querido. Vai João 8. João 8. João 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, João 8,14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus.
Agora ele pergunta: os filhos de Deus são guiados aonde? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O Espírito Santo te guia aonde, querido? O Espírito Santo te guia no Evangelho, querido. Vai João 16. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E aí o Espírito Santo vai te guiar na verdade. E quem é que tem a verdade? Jesus, né? Jesus está no Evangelho? No Evangelho. Então o Espírito Santo te guia no Evangelho, Novo Testamento. Quando vier, aqui, ó, quando vier, que o Espírito Santo é vir, né? E Jesus falou, aquele Espírito da verdade, aqui, ó, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Qual que é toda a verdade? Jesus, querido, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Foi Jesus que falou? Então, Jesus é verdade. Então, o Espírito Santo vem te guiar na verdade. Porque não falará de si mesmo. O Espírito Santo não falará de si mesmo. O Espírito Santo vai falar de quem, querido? Quem tem o Espírito Santo fala de quem? Fala de Jesus, da glória de Deus, que está contida no Evangelho. O Espírito Santo te guia no Evangelho, no Novo Testamento. Não, porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. O que ele ouviu, o Espírito Santo? Ouviu Jesus, aqui a palavra, o Evangelho. Então ele dirá tudo o que tiver ouvido, porque Jesus já falou, a palavra está escrita. Então o Espírito Santo vem para testificar disso. Ó, ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Há de vir, testificará o que há de vir. O João 15, 26. Leu 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, tá vendo? O Espírito da verdade, o Espírito Santo não mente. Não pode ter mentira com o Espírito Santo. Por que você acha que eu conheço a verdade? Porque o Espírito Santo não é mentira, o Espírito Santo é da verdade. Ó, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade, que procede do Pai, testificará de mim. O Espírito Santo testifica de mim, Jesus falou. O Espírito Santo vem testificar das minhas palavras. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não vão de passar. As palavras de Jesus não passam. Aí o Espírito Santo vem testificar a palavra. Se alguém guarda a minha palavra, esse é o que me ama, Jesus disse. Quem guarda o meu Evangelho me ama. Muito fácil você descobrir quem tem a verdade. Então o Espírito Santo vem testificar o quê? Das palavras que o Senhor falou. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo só fala de Jesus, só defende Jesus, só defende o Evangelho. Mostra no Evangelho a palavra escrita e testifica. Não posso ouvir com o meu entendimento aqui, querido. O entendimento aqui é o que está escrito. Saúde que está escrito é do diabo, querido. Mas quando vier o Consolador, marca aí, 15 e 26. Quando vier, Jesus falou, ele ia vir o Consolador. Ele veio no Atos, capítulo 2. Aí quando ele vier, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, eu, Jesus falou. A Trindade aqui, ó, o Consolador, que eu, Filho, da parte do Pai, Deus Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade. Tem aqueles ainda, falsos profetas, que falam que não existe a Trindade, né? A Trindade aqui no versículo 15 e 26, ó. Ó, mas quando vier o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo. Que eu quem? Eu, Filho, porque eu que estou falando, eu, Filho. Eu da parte do Pai, tá vendo? Da parte do Pai, Deus. Vos hei de enviar, ó, vos hei de enviar aquele Espírito da verdade, tá vendo? O Espírito é da verdade. O Espírito só pode falar a verdade. E a verdade veio com quem? Com Jesus. Ó, que procede do Pai, Espírito da verdade, que procede do Pai, ele vem do Pai, testificará de mim. Então o Espírito testifica de mim. O que é testificar, querido? Outorgar, querido, testificar, confirmar, testifica de mim, fala de mim.
Vai João 1. João 1, capítulo 18. Ó, vamos ler o testemunho de João Batista. Vamos ler do 15 ao 18. Ó. João testificou dele e clamou dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés. Então a lei foi dada por Moisés. Não foi Deus que deu a lei. Quem deu a lei foi Moisés. Está escrito. Você tem que acreditar no que está escrito. A lei, porque a lei, cadê? A lei, cadê? Porque a lei, aqui ó, porque, lei bem devagarinho, ó, porque a lei foi dada por Moisés. Então quem é que deu a lei, querido? Moisés. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Qual é o testemunho de Deus? O testemunho de Deus, o testemunho do Filho, o testemunho dos homens, a lei e os profetas. Que a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Aí você fala, como é que não foi Deus que deu a lei lá? Não, foi os anjos. Os anjos levaram a lei a Moisés. Atos 7:53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Então a lei foi uma ordenação dos anjos. Plural. Muitos. Vai lá que eu explico lá na minha pregação do Gálatas 3. Ó, a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus. Aqui, ó. A lei foi dada por Moisés. Então quem é que deu a lei? Moisés. Não está escrito? É eu que estou falando ou está escrito? A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a verdade veio com Jesus. Eu sou o caminho e a verdade. Jesus afirmou. João 14:6. Aqui, ó. As pessoas leem aqui, mas não sabem nem o que é o caminho, cara. O caminho de Deus. Eu sou o caminho. As pessoas não sabem nem qual é o caminho, cara. Ó, presta atenção. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Qual é o caminho? O Evangelho é o caminho. O caminho é o Novo Testamento. É o caminho estreito. Novo Testamento. O caminho estreito é o Novo Testamento. O caminho. O imundo não passará por ele. O profeta Isaías já profetizava lá. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Jesus é caminho, Jesus é verdade, Jesus é vida. Ninguém, ó, é ninguém, Jesus falou. Ninguém. O que é a palavra ninguém, querido? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai chegar a Deus se não for pelo meu caminho. Então não tem como você cortar caminho, querido, e ir para os outros caminhos. Então toda pessoa que fala que todos os caminhos levam a Deus é do inferno, querido. Essa afirmação. É a afirmação de Satanás. Satanás está conseguindo colocar essa palavra no coração das pessoas. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Só Jesus leva a Deus. Jesus é o caminho. E o caminho é o Evangelho. É o Novo Testamento. Os 4 testamentos de Jesus, os 4 evangelhos de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João, e todas as cartas dos apóstolos, de Mateus a Apocalipse. O que te salva é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo disse isso lá aos Romanos 1:16-17. O Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. Quem crê no Evangelho é salvo. Quem crê nesse Evangelho que eu estou pregando, pelo poder do Espírito Santo, não é eu, não é Rogério, é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não mente. Então, Jesus veio trazer a verdade, ele veio dar testemunho da verdade. E Jesus disse que todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ele disse para Pilatos: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Você é da verdade? Então você ouve a voz de Jesus. A voz de Jesus é sua palavra. A sua palavra está contida no Novo Testamento. Vai, primeira carta de João 5:20.
E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Antes de eu ler o 20, eu vou ler o 18. Presta atenção. Que o filho do inferno aí, esse pastor, como que é, Marcos Gomes, e esse outro pastor Dosani, falam que não existe mais inferno, não existe mais diabo, não existe, como que é, não existe mais pecado, não precisa batizar, não é, querido? Vocês são filhos do inferno, querido. 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Então aquele que é nascido de Deus não peca. Você está pecando, querido? Você é filho do inferno. Você está na carne. Portanto, os que estão na carne não agradam a Deus. A salvação é pela graça, sim. Mas o homem tem que andar em espírito. Espírito, e não na carne. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, versículo 1. E sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E aí como é que você fala que não existe diabo, querido? Aqui, ó. Aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. Outro texto aqui, ó. Eles não lêem o Evangelho. Engana as pessoas. Quem lê o Evangelho conhece aqui, ó. O maligno não toca. Aquele que é de Deus, o maligno não pode tocar. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E aí, como é que o diabo não existe? O diabo caiu aqui no mundo com seus anjos. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Quem é o maligno, querido? Como é que ele não existe? Versículo 20. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é quem? Jesus Cristo, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Jesus. Glória ao Espírito Santo. Aqui, ó. Vamos ler aqui o vídeo, vou mostrar. Vou ler pausadamente, bem devagarinho. Ó. E sabemos, é a primeira carta de João 5:20. Aqui, ó. Apóstolo João escreveu. Ó. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo. Quando é que ele vem, querido? Ele vem no arrebatamento. Sabemos que já o Filho de Deus é vindo. E nos deu entendimento. Ó, o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento. Qual é o entendimento, querido? Entendimento é o Evangelho. Para conhecermos o que é verdadeiro. Aqui, ó, para conhecermos o que é verdadeiro. O que é verdadeiro, querido? O Evangelho é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Ó, e no que é verdadeiro estamos. Então você não está na coisa falsa. Você não está no evangelho falso. Você está no evangelho verdadeiro. Ó, e no que é verdadeiro estamos. Isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Em seu Filho Jesus Cristo. Este é quem? Lê de trás para frente. De frente para trás. Este é quem? Jesus Cristo. Este Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Glória a Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Quem não chama pelo nome de Jesus não pode ser salvo. Quem não crê no Novo Testamento não pode ser salvo. Quem não crê no Evangelho não pode ser salvo. Tem que crer em todo o Evangelho, querido. Você não pode tirar nenhuma linha, nenhuma vírgula, nenhuma palavra. Não pode sair do que está escrito. Eu mostro o que está escrito. Então você tem que crer no que está escrito. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Com Jesus Cristo está a verdade. A verdade veio com Ele. Ele é o único caminho que leva a Deus. Ele é o único mediador que leva a Deus. Não existe outro mediador. O mediador não é Moisés. O mediador é Jesus. É Jesus. A gente é salvo pela graça. A graça é Novo Testamento. A graça e a verdade veio com Jesus. Então o Evangelho que salva. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Romanos 1,16. Vamos encerrar em Timóteo. Falsos profetas do inferno. Os verdadeiros cristãos, vocês não enganam, querido. É raro, é ruim. Você faz uma pregação dos dons, faz uma pregação mais ou menos lá, e depois fica mentindo. Profeta de Jesus verdadeiro, que fala 100% de verdade, não cai em contradição, é o tempo todo falando verdade. Veja todas as minhas pregações, veja se eu caio em contradição, querido.
Veja todas as pregações. Aqui, ó. Primeira carta de Timóteo 6:3. Exortações e conselhos gerais. Conclusão. O apóstolo Paulo fala dos deveres dos servos. Paulo escreve a carta para Timóteo. Timóteo que ia se tornar um evangelista. Ele fala: Timóteo, se alguém ensina alguma outra doutrina, se alguém ensina alguma outra doutrina, não é você, ô Marcos Gomes, não é você, ô Dozani, você está ensinando outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo. Você não se conforma com as sãs palavras do Evangelho. As sãs palavras é o que está escrito. Você não pode tirar do que está escrito. Se está falando que tem que ser batizado, tem que ser batizado. Se está falando que o diabo existe, o diabo existe. Se você não se conforma com isso, você é soberbo. E a palavra fala: e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Questões, contendo palavras, das quais nasce inveja. Você tem inveja. Porfias, você tem porfias. Blasfêmias, blasfema o tempo todo o nome de Deus. Ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento. Acha que tem entendimento, mas não tem nada, é cego. Satanás já te cegou. Você é cego. Os quais o Deus desse século, 2 Coríntios 4:4, nos quais o Deus desse século cega o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. A glória de Cristo é a imagem de Deus. O Evangelho da glória de Cristo é a imagem de Deus. A luz está no Evangelho, no Novo Testamento. A luz do Evangelho da glória de Cristo é a imagem de Deus. Você não pode sair do que está escrito. Saiu do que está escrito é inferno, é lago de fogo. Ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Olha o que a palavra fala: aparta-te dos tais. Aqui, querido, é para se apartar de você. Aparta-te dos tais. Glória a Jesus. Está dado o recado aqui. Então se converta, se arrependa de verdade. Se é que dá tempo de você se arrepender, né? Porque quando a pessoa é cega, é difícil o Espírito Santo fazer a obra. A pessoa já é, como é que se fala, que nem a palavra fala, já é apóstata. Apostasia, querido. Outra hora eu vou fazer a pregação sobre apostasia. Isso aí é apostasia. Está apostatando do verdadeiro evangelho. Está virando as costas para Jesus. Quer andar na carne. Quer fazer a vontade da carne. Anda a seu bel prazer. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E é por natureza filho da ira. Como os outros também. Glória a Jesus. Que o Espírito Santo possa salvar cada vida que creu nessa pregação. Essa pregação é do Espírito Santo. Essa pregação é a verdadeira pregação do evangelho. O evangelho genuíno de Jesus Cristo. Glória a Jesus.